uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a comunhão. Nós já estamos no 7º estudo, penúltimo dessa série, e quero relembrar vocês que estão acompanhando aí que a nossa tarefa da semana passada tinha a ver com servir alguém, não é? Estar ajudando alguém e também fazer aquela leitura daquele texto, né, que foi passado para vocês. Então aquele texto é muito importante para que você possa compreender aquilo que nós estamos ensinando aqui nesses dias. Então o pedido que eu quero fazer para você, se acaso porventura por algum motivo você não recebeu esse texto, pode entrar em contato comigo, tá bom? E pedir que eu vou enviar para você esse texto. Mas é bem importante que você tenha lido esse texto, que você tenha participado, respondido às questões que ali foram pedidas, tá bom? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um texto dentro do nosso tema. O tema de hoje é disciplinado como atleta e como também discípulo. Então esse é o nosso tema de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versos de 24 a 27. Então vamos lá. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, Paulo dizendo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Você se considera uma pessoa disciplinada? Se fosse dar uma nota para você quanto a ser uma pessoa disciplinada, qual que seria essa nota que você daria a si mesmo? Será que é uma nota boa, mediana ou talvez uma nota fraca? Confesso que nunca fui muito disciplinado, né? Aprendi na minha vida militar muito a respeito da disciplina, mas como pessoa mesmo nunca fui muito disciplinado. Mas eu tenho compreendido o valor da disciplina e os seus efeitos quanto a alcançar o nosso objetivo. Então, existe uma relação muito próxima no que diz respeito à disciplina física e à nossa vida espiritual. Se você nunca tinha pensado, eu quero comentar um pouco sobre isso com você hoje, né? Pensa um pouco aqui comigo, vamos analisar algumas situações. Você decide jejuar. Eu e a pastora Gorete, nós esses dias temos definido algumas metas para nós, entre elas o jejum. Aí você define, eu vou jejuar, naquele dia que você define que você vai jejuar, aí passa algum tempo depois, o seu estômago começa a dar os sinais e fala, você não vai aguentar, você está no limite, vai ter que beber, vai ter que comer alguma coisa, e daqui a pouco você come ou você bebe. Outra situação, você define que você decide que você vai acordar mais cedo e que você vai tirar um tempo de oração, você vai estar orando, vai estar gastando um tempo na presença de Deus, e assim está certo. E quando dá aquele momento que é a hora de você acordar, aí o seu corpo faz, fica mais um pouquinho na cama, dá mais uma cochiladinha, né? Você está cansado, você não está conseguindo, aí você dá aquela famosa cochilada novamente, né? Quando você acorda, olha no relógio e já passou da hora, tem que correr, e o seu propósito foi o beleléu. Então, a outra situação, né? Você está na igreja agora e você vai adorar o Senhor, e você está ali em pé, louvando o Senhor, de repente as suas pernas começam a dar aquela cansada, e você fala alguma coisa, eu vou
adorar sentado mesmo. Já percebeu que muitas vezes, querido, o nosso corpo, ele quer dar a última palavra quanto àquelas atividades que são espirituais? Na verdade, o nosso corpo sabe muito pouco sobre o que é disciplina ou sacrifício. Se você viver segundo as vontades do seu corpo, certamente você vai avançar muito pouco no que diz respeito à sua vida espiritual. Você poderia dizer que o seu corpo te obedece ou você tem obedecido o seu corpo? Para que você cresça na prática de uma vida disciplinada, você precisará fazer com que o seu corpo aprenda que a última palavra da sua vida é de Jesus Cristo. Esmurrar, como Paulo fala aqui, esmurrar o seu corpo é sujeitá-lo, é levá-lo no caminho, não no que o seu corpo gosta, mas naquilo que vai lhe fazer bem. Amém? Foi isso que nós aprendemos aqui nesse texto que Paulo nos fala a respeito de 1 Coríntios 9, 24 a 27. Os versículos anteriores, lá dos versículos 19 até o versículo 23, Paulo ele vai dizer que ele não mede esforço, querido, para fazer a vontade de Deus. Ele não mede esforço por causa do Evangelho, ou seja, ele enfrenta qualquer sacrifício, ele está disposto a se esforçar, até mudar alguma coisa da sua própria vida em favor do Evangelho, para que o Evangelho alcance alguém. Então, imagine o seguinte, eu vejo muitos líderes que correm o risco de perder seguidores, exatamente porque não tem uma capacidade de mudar, de se adaptar diante de situações. Eles querem que os outros mudem, mas eles não conseguem mudar. Paulo está dizendo aqui, se for necessário eu mudo, se for necessário eu pago um preço, se for necessário eu me esforço para que o Evangelho alcance mais pessoas. Paulo ele compara, então, o texto que nós lemos, um atleta que se prepara para uma corrida com a nossa corrida espiritual. E você vai ver que o princípio é o mesmo. A diferença aqui que Paulo vai dizer lá no versículo 25 está relacionado ao prêmio que cada um vai ganhar. Não é? Todos se preparam e todos vão correr. O atleta que está correndo ali para disputar numa Olimpíada, seja qual for a competição, ele vai disputar algo e ele vai ganhar uma coroa, ele está disputando algo. Nós também estamos, não no sentido de disputar, porque todos que chegarem na sua meta serão campeões, mas a diferença é que aqueles que estão correndo aqui nesse mundo, eles estão correndo por uma coroa corruptível, por coisas que vão acabar daqui a pouco. A nossa corrida é para alcançar uma coroa eterna, amém? É uma coroa permanente, que não vai mudar. Essa é a diferença. E interessante que também no versículo 25, Paulo ele usa a seguinte expressão: todo atleta em tudo se domina. Em tudo se domina. Paulo está chegando, ou chamando a minha atenção, a sua atenção, querido, pelo fato de que um atleta, ele se submete a um treinamento rigoroso. Se ele quer alcançar algo, ele vai se submeter a um treinamento, ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado. Então, eu e você precisamos entender que não deve ser diferente para nós quanto a sermos discípulos de Jesus Cristo. Uma coisa que eu e você precisa entender: dons e carismas podem até impressionar a princípio, querido, mas o que vai nos manter até o final aprovados é o nosso caráter aprovado. Então, Atos 2:42, nós vemos as 4 disciplinas básicas de um discípulo. E nesse texto que você leu, né, nessa semana, nessa tarefa que você leu, tinha um exercício no qual essas disciplinas eram avaliadas. Eu não sei qual foi a sua avaliação em cada uma daquelas disciplinas, mas o fato é que certamente existe alguma parte ali que você descobriu que você precisa melhorar. Então, se eu penso que eu preciso melhorar, qual seria o valor
de um treinador. Se eu penso em um atleta, eu penso num treinador, né? Será que existe um valor em ter-se um treinador? Em alguém que te ajude quanto a melhorar essas disciplinas? Assim como na questão física, muitos de nós até mesmo temos vontade, né? Temos vontade, eu mesmo sou um, né? Mas não temos a prática. Então só ter a vontade não vai nos ajudar não, queridos. Creio que aqui está algo de muito valor, e ter o entendimento de que um treinador, um discipulador pode fazer muita diferença no alcançar ou não os nossos objetivos, não jogando sobre ele a responsabilidade, mas no sentido de que ele nos ajude, não é? Lá, quando nós observamos a trajetória de alguns atletas que você acompanha, sempre ao final, quando esses atletas atingem uma grande vitória, eles sempre fazem menção de seus treinadores, da importância dos seus treinadores nessa conquista. No versículo 26, Paulo fala algo também muito interessante. Assim corro eu também, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo soco no ar. Aqui vemos uma pessoa que sabe qual é o seu propósito. Paulo sabia seu propósito de vida. Não está fazendo algo por fazer, mas sabe exatamente onde quer chegar. E você sabe qual é a corrida que você está correndo, por que você está correndo e qual é a sua meta maior, aonde você deseja chegar. Essa expressão de Paulo aí, esmurrando, dando soco no ar, me faz lembrar sempre um outro esporte, que é o boxe. Sempre quando você acompanha uma luta de boxe, você vai ver que os lutadores estão ali, e uma das estratégias do lutador é se esquivar dos golpes. E sempre que ele se esquiva, que o seu oponente dá um golpe e ele se esquiva e esse oponente erra um golpe, literalmente ele está dando um golpe no ar. Só que com vários golpes no ar, esse lutador vai ficando cansado, ele vai ficando exausto. E muitas vezes ele vai perdendo as suas forças e acaba sendo derrotado pelo cansaço. Então, a mesma coisa acontece muitas vezes conosco, queridos. Muitas vezes nós estamos assim, dando um murro no ar, esmurrando o ar, porque a gente não tem um objetivo, a gente não estabeleceu uma meta firme. E se isso não acontecer, a gente continua dando murro no ar. E se a gente cansar, e que muitas vezes vai acontecer, a gente encontra muitas pessoas cansadas, exaustas. Mas uma coisa é você estar cansado, exausto, como a gente vê também em noticiários de atletas que chegaram exauridos, exaustos, mas completaram a sua carreira. O duro é nós estarmos cansados, exaustos e olharmos para trás e saber que nós não atingimos o nosso objetivo. Esse cansaço seria muito ruim. Por isso Paulo termina o texto dizendo no versículo 27... Mas eu esmurro meu corpo. Aquele que é chamado para ser um discípulo, ele treina, querido. Ele se capacita, ele se prepara. Olhando para essas disciplinas, você gostaria de crescer em alguma delas de forma especial? Quais seriam os passos práticos que você poderia ou que você precisa tomar para fazer que isso aconteça na sua vida? Eu gostaria que você procurasse alguém da sua igreja, alguém da sua proximidade, da sua amizade, um líder, um discipulador, um pastor, alguém que possa te ajudar nesse momento de crescimento, que você possa alcançar. Deus tem muito para você, Deus tem um alvo para você alcançar, e como um atleta você vai vencer em nome de Jesus. Na próxima semana, quero deixar aqui uma tarefa bem interessante. Eu quero lembrar você que a próxima semana será o nosso último estudo dessa série nesse tema, né? Sendo assim, eu quero enviar um novo texto para você. Esse texto eu quero que você também leia com muita atenção, que você estude cuidadosamente e tenha desse texto, o tema desse texto vai ser compromisso de manter nossa visão. E no final desse texto tem um compromisso. Eu gostaria muito que você orasse e você colocasse isso diante do Senhor. E se você tiver
esse desejo de assumir esse compromisso, eu quero que você acene e você peça a outras pessoas, pelo menos 2 testemunhas que assinem com você esse compromisso, tá bom? O nosso próximo tema, terminando a semana que vem, vai ser crescendo na palavra de Deus. Então eu quero desafiar você, eu quero agradecer mais uma vez você que está comigo aí, está a cada semana, e te convidar, né, a estar comigo semana que vem, que vai ser o nosso último, fechando esse tema, uma chave de ouro. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, quero desafiar você a seguir firme no propósito do Senhor, amém? Crescendo na graça e no poder de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.